Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nesta coleção de vídeos da Celestial, que eu acredito piamente que sejam revelações vindas do nosso Pai Celestial, embora muitas pessoas tenham dificuldade em acreditar nisso, e ela própria diz que vocês que virem estes vídeos e depois quando vocês virem essas criaturas, vocês vão ver que Deus informou antes delas virem, Deus informou para que as pessoas pudessem ver. Eu acredito piamente que o nosso Pai Celestial não revelou isso antes. Aliás, em Deuteronômio 29, não sei se você é familiarizado com as Sagradas Escrituras, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais. Deixa eu ver aqui, irmãos, não tenho a certeza se é, mas eu tenho quase a certeza que é em Deuteronômio 29, se não estou em erro, diz que há coisas que Deus não revelou ainda, que são coisas, diz assim, é aqui mesmo, as coisas encobertas, portanto, há coisas encobertas, pertencem ao Senhor nosso Deus, porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. As coisas encobertas. Também no livro de Daniel diz, fecha essa escritura até o tempo. Portanto, há coisas que nós, na nossa espiritualidade imatura, antigamente, nós não estávamos à altura de percebermos, entendermos e até, até aceitarmos estas coisas, porque isso realmente são coisas fora do normal. Este vídeo de hoje é falando sobre aliens, humanoides e pessoas serpentes. Ora, eu tenho um vídeo da irmã Bárbara, se você assinou no meu canal, de certeza que já vi falar da irmã Bárbara. Eu ultimamente não tenho posto muitos vídeos dela, mas eu vi por também. Ela diz, vocês verão serpentes voadoras. E isto é bíblico. O problema é que isso não se fala nas igrejas. Sabem porquê? Porque os pastores ficam com medo de assustar as pessoas. O problema de não querer assustar as pessoas é quando essas coisas vieram ao mundo, as pessoas vão ficar em pânico. Não há outra explicação. Vão ficar em pânico. E então eu vou ler aqui, primeiro vou orar ao Senhor e depois vou ler aqui esta profecia que é exatamente aliens, humanoides e pessoas serpentes. Vou orar ao Altíssimo. Meu querido Pai Celestial, nós te damos graças, glórias ao teu nome, Senhor. Há tanta coisa que a gente não entende, Senhor, mas nós não precisamos de entender, precisamos de estar seguindo a Tua vontade, chegando-se para Ti, Senhor, fazendo a Tua vontade, Senhor, e fortalecendo para essas coisas que vão vir, Senhor. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor para Ti, Senhor. Glória seja dada ao Teu nome. Em nome de Yahushua e Yeshua HaMashiach, que te agradeço, Pai Santo, Senhor. Amém. Vamos então ver o que é que está dizendo aqui nessa profecia. Ok, ela começa por dizer no blog, portanto, a foto que aparece no blog é esta. Eu espero sempre e faço o meu melhor de pôr a foto, assim, se você um dia for ao blog dela, você sabe que é esta foto que está, interconectada com a profecia que eu vou trazer aqui. Ela diz assim, 1h16 da manhã. Isso será escrito o melhor que puder. Portanto, ela vai tentar fazer o melhor que ela pode, porque há coisas que são quase inexplicáveis. É muito para mim agora. Foi um longo dia. Eu não posso escrever tanto como antes, então estes são os fatos como Deus os revelou. Ela teve essa profecia no dia 6 de julho de 2021. Quando começou? Vocês sabem. Ok. Como Deus me revelou, leitores podem acreditar como eles são liderados. Eu peço-lhe que verifique com o Espírito Santo primeiro sobre essas coisas, só porque você pode nunca tê-las ouvido antes. Não significa que elas não tenham lugar na realidade. Eu vi essas coisas por um longo período e muitos dos meus sonhos pessoais, coisas que não são para o blog. Ela tem coisas que ela ainda não pôs no blog, que envolve como será quando entidades demoníacas, de repente, se descobrem como moradores de longo prazo entre nós. Portanto, procure o Senhor sobre o que você lê antes de descartá-lo como falso, a menos que estes assuntos sejam revelados a você por Deus, você pode não entendê-los ou qual será o seu papel nos tempos finais. Quero dizer a vocês que sempre que aquele versículo das Sagradas Escrituras que diz assim, homens desmaiarão de terror. Isto sempre me trouxe muitos pontos de interrogação. Como é que os homens vão desmaiar de terror?
Uai, ainda se dissessem as mulheres, eu sei que há mulheres que são mais fortes do que os homens, mais corajosas, mas homens desmaiam de terror. Portanto, procure o Senhor sobre o que você lê antes de descartá-lo. Eu estava tentando ler a minha Bíblia esta noite, mas a voz do Senhor continua batendo no meu peito. Eles têm que ser expostos. Eles têm que ser expostos. Então, eu vim fazer o que o Senhor quer que eu faça. Obediência é melhor que sacrifício, como diz as Sagradas Escrituras. Eu vim copiar do meu diário, adicionar algumas outras notas de muito tempo atrás e isso é o fim. Portanto, esta manhã, assim que abri os meus olhos, o Pai Celestial disse assim: Uco, plasticínia, pessoas robóticas, cartuchos vazios, sem fios, cheios de hardware. Hardware é aqueles materiais de fios. Chips de metal, não pessoas. Serpentes entre homens, falsos humanos, serpentes misturadas com carne humana, não pessoas. E ela pôs lá esta foto. Deixa eu ver se aparece aqui. Aqui está a foto. Vocês estão vendo aqui a parte... Isso é exatamente o que apareceu no filme La Machina. Exatamente igual. Por isso, eu torno a dizer, e eu tenho dito isso há anos, o que aparece nos filmes não é por acaso. Eles sabem como endoctrinar as pessoas. Não são pessoas. Logo depois vi formas humanas como bonecas sentadas em uma longa fila ao banco com muitos fios e tubos vindos da cabeça. Só palavras nunca explicarão isso que eles dizer por palavras já não pode explicar tudo corretamente. Então preciso de uma foto para ajudar. Felizmente, misericordiosamente, encontrei uma rapidamente perfeita para aquilo que eu quero explicar, que é exatamente esta foto. Não posso copiar a foto, esta aqui. E então, você vê esta coisa feminina, vê como tem carne, pele, cabelo e tudo o que temos. A única maneira de dizer que não é como nós é a parte do meio, que Deus nunca nos daria. Quase não há homens que seriam fortes o suficiente ou teriam discernimento suficiente para dizer que a criação não se a encontrasse em uma festa com o abdômen fechado, linda assim, veja como ela é. Eu não sei se ela vai mencionar isso, até porque não li tudo ainda, mas eu quero dizer aos irmãos que a palavra do Senhor diz que aqueles que são fiéis ao Senhor, rios de água fluem do seu ventre. Essa mulher não tem ventre. Ela não tem ventre. Olha, vejam só. Ok. Eu estou pondo pouco a pouco para a frente e para trás, porque já disse a vocês que o blog dela, infelizmente, tem restrições e eu não quero ser penalizada. Ok. Agora, imagine uma fileira destas mulheres, excepto principalmente homens e menos mulheres, logo que eu vi, sentado em um banco em termos de negócio, sem consciência neles ainda, com computadores novos. Ninguém comprou o computador, então ele não tem um nome de usuário, nem senha, nem software, nada. Está vazio, plano, morto e novinho em folha. E Deus me mostrou uma fileira de conchas vazias, exatamente como as pessoas, exceto que havia muitos fios, grandes tubos brancos vindo da cabeça e da boca. Eles ainda não acordaram ou cresceram nenhum cabelo. Seus olhos estavam em branco e todos os fios e grandes tubos brancos subiam no teto para uma espécie de coisa grande, plana, redonda, prateada, brilhando com luz que as manteve vivos. Portanto, eles estão em fileira com tubos que estão mantendo-los vivos. Quando vi isso, o conhecimento passou por mim que quando uma dessas conchas fosse necessária, os tubos seriam retirados, ela seria despertada, uma consciência seria carregada nela como um novo software, então depois de dar-lhe tempo para crescer cabelo, acostumar-se a andar, a falar, ela sairia pela porta e iria viver com pessoas reais. Era tão real que ninguém sabia a diferença, que não havia nada humano dentro dela, era uma concha e um espaço oco, microchips e material cerebral carregado. Exatamente como o nosso Pai Celestial disse, oco, plasticina, pessoas robóticas, conchas vazias, sem fios, cheios de hardware, chips de metal, não são pessoas. Eu ainda estava com sono, tentei dizer, Deus, que antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, eu me vi num trem a Nova York. A minha semana típica envolve trens de Nova York, mas isso era diferente. Eu estava cercada por pessoas que não eram humanas e elas estavam falhando como inferno por minha causa. Portanto, como aquilo são
criaturas demoníacas, e você não imagina uma pessoa cheia do Espírito Santo, o mal que faz entre aquelas pessoas. E, revertendo a situação ao contrário, você não imagina pessoas que não são fiéis a Deus e que entra um demónio lá, você não sabe o mal que esta criatura pode fazer nas pessoas. Na visão, o trem estava chegando, eu entrei e saímos. Depois de um tempo, eu notei que algumas pessoas ao meu redor ficaram extremamente desconfortáveis. Uma descarga no seu pescoço, mas não era o flash normal, não era uma descarga real que rasteja até o colarinho no rosto quando alguém está quieto ou envergonhado, não. Estas descargas mostram como escamas de peixe. Havia aqui assim, como escamas de peixe, cor do arco-íris no pescoço, ou escamas de lagarto verde profundo no pescoço. Alguns tinham pele de cobra preto, emborrachado no pescoço. Oh, deixe-me explicar isso melhor para o meu próprio bem. Entrei no trem e vi que algumas pessoas ficaram cada vez mais desconfortáveis por minha causa. A maioria dos homens, mas algumas mulheres também, principalmente tipo aqueles de terno de negócio, mas outras pessoas também. Eu estava emitindo um sinal de rádio muito agudo que simplesmente dizia Jesus, Jesus. E eu vi como uma luz dourada brilhante saindo de mim no padrão anéis Wi-Fi. O som inaudível que fazia era Jesus. A maioria das pessoas no trem não se importava comigo, mas havia algumas que estavam intensamente cientes da minha presença e do que estava fazendo. O meu sinal fez essas pessoas começarem a falhar. Não há outra maneira de dizer, eles estavam falhando. Ok, eu sei que algumas pessoas vão dizer, o nome de Jesus é o nome de um cavalo, é o nome... Eu só vou fazer uma pergunta e você vai me responder. Você que tem ideias de por aí abaixo. O nome de Jesus não é válido, o nome de Jesus não tem validade. Eu quero que me digas a mim, no nome de qual foi o Deus que tu foste salvo? Eu fui salva no nome de Jesus. Pode não ser, e eu sei que não é o nome dele verdadeiro. O nome dele verdadeiro é Yahushua, Yeshua HaMashiach. No entanto, antes de abrir a boca, tenha cuidado. Porque já estou farta de lidar com pessoas que vêm aqui para o meu canal, que começam a dizer, irmão, diz Jesus, Jesus, não é Jesus, não é Jesus. Foste salva em que nome? Em que nome é que foste salva? Foi no nome de Yahushua? É como quando você precisa de banheiro, mas você não quer se levantar e sair correndo porque todo mundo vai saber que você vai ao banheiro. Então você fica sentado tentando ver se você consegue segurar. Mas isso te deixa cada vez mais desconfortável e a cada momento que você se segura. Era assim que eles eram. Eles estavam tentando ser legais. Mas o que eles não sabiam é que os seus corpos não poderiam ser legais. E vi manchas na pele. Manchas de pele de peixe, pele de cobra, pele de lagarto e estourarem nas bochechas, testa e pescoço de certos homens e mulheres no vagão do trem que iam comigo. O pedaço do réptil, pele de peixe, brilhou claro como o dia, todo o caminho para baixo de um lado do pescoço, desaparecendo no seu colarinho da camisa. Em seguida, logo diante dos meus olhos, a sua carne corrigia a falha e era suave e pálido novamente. Só de vez em quando vinha aquilo assim e depois tornava. A gente já vimos filmes que mostrava isso. Em seguida, puf, arco-íris, escamas de peixe aparecia como uma grande erupção cutânea nas bochechas, na testa de uma pessoa. Em seguida, puf, a pele se corrigia e seria lisa novamente. Eu tentei assistir isso durante o passeio do trem, pensando, Deus, isso não são pessoas reais. Estas são outras coisas em uma concha humana parecendo pessoas, mas quando a presença de Deus se trata delas, eles não podem manter a parede espiritual ou a aparência espiritual que eles criam para parecer conosco. E o ser verdadeiro, a sua verdadeira aparência brilhosa vai-se embora. A visão mudou abruptamente, para uma vista área e vi o topo de muitas cabeças no trem, como uma caixa de sapatos. Um sinal do Wi-Fi, alto e amarelo, veio de mim. Fez um som que ninguém queria ouvir. Fez ti. Também emitiu o nome Jesus, Jesus, mas sem palavras. O sinal Wi-Fi saiu de mim em anéis, como este ícone que eu estou mostrando aqui. Eram luz de ouro e o som silêncio azul. O ícone é este aqui, que toda a gente conhece, que é o ícone que quer dizer Wi-Fi.
E ela então disse, o sinal símbolo Wi-Fi atingia cerca de 75%, mas não as curvas mais distantes. Os seres humanos não sabiam o que estava no carro, eles não estavam preocupados com os Kindles ou ouvindo música. No entanto, todas as pessoas dos peixes, pessoas cobras, pessoas lagartos que estavam no caminho direto do sinal estavam falhando como loucos. Pessoas reais não se importavam nem um pouco comigo, mas os seres demoníacos se importavam muito. Eles torciam as mãos, mexiam, batiam na perna rapidamente no chão. E vi todos os tipos de tiques nervosos, mas principalmente era a pele enlouquecente, sem o conhecimento deles que me fascinavam. E eu acho que outras pessoas podiam ver a pele estranha, mas eu com certeza não podia perder todo o lado do rosto de alguém voltando de escamas verdes, escamas de peixe, arco-íris e depois volta outra vez à carne. Foi o que o Senhor me mostrou esta manhã. Serpentes entre homens, falsos humanos, serpentes misturadas com carne humana, não pessoas. Eu tenho essas coisas em meus arquivos por anos, mas quando exatamente é o momento certo para compartilhar? Quem acredita em mim, se eu dissesse que isso é um estudo bíblico? Se Deus não me pressionasse, eu provavelmente nunca compartilharia, certamente não é um espaço público como este. Alguns leitores não se surpreendem com isso, enquanto outros acharão mais uma coisa difícil de processar em cima de tudo o que já está sendo dito. Tudo o que eu posso dizer é que quanto menos souber, mais perigoso este mundo se torna para você. Se você está no escuro, vai ser perigoso para você e sua família, realmente será. A realidade é que eu disse na TMV, muitas vezes, como um aviso de Deus. Nós não vivemos aqui sozinhos. Não são apenas os pesos pesados como anjos caídos que temos que observar. São todas as invenções Nephilim e perversas de Satanás que têm vivido aqui conosco por décadas, talvez até séculos, se você faz amizade ou se casa e procria com pessoas de peixes e pessoas de serpentes. Então, o que vem depois? Você não será a presa deles? Não se tornará parte da antiga cadeia Nephilim sem saber? Eu vim até aqui e então aqui estão anotações dos meus arquivos. A coisa toda é longa, então eu vou postar o suficiente. Coisas que o Senhor mostrou-me durante a oração do dia 2 de junho de 2020. Hoje, às 5 horas da manhã, eu me emocionei ao clamar por misericórdia a Deus, depois que o Senhor conversou comigo sobre coisas que Ele quer que eu saiba. Ele falou sobre características peculiares entre a população humana. Desta vez foram dígitos de teia. Deus disse que há pessoas na terra com mãos e pés. Ele disse que eles não têm 5 dedos e dedos separados como a maioria, como vocês viram as sereias. Mas são distintos aos seus dedos e têm webs. Webs é aquela coisa que fica assim, uma pele que vai de um lado para o outro. Os dígitos da teia que são encontrados nos anfíbios, também conhecidos como moradores do reino da água, lontras, ornitorrincos, patos, sapos e a maioria dos pássaros da água, todos eles têm pés de teia, enquanto criaturas de 4 patas, como doninhas, castores, etc., têm mãos e pés de teia. Tais marcadores nunca devem aparecer entre as pessoas. Falando deles, o Senhor disse que alguns deles não terão a óbvia teia elástica de um pato ou sapo. O que você verá é muita pele, ou área entre os dedos das mãos e dos pés. Assim, quando a maioria de nós só tem um pequeno sulco unindo dedos e dedos juntos, você verá uma parede muito maior de carne entre os dedos. No entanto, alguns terão teias adequadas que carne mais delicada e transparente unindo dedos e dedos dos pés. E essas pessoas são a coisa real e estão manifestando o gene, mostrando que outros seres adulteraram sua linha familiar. Enquanto eu via, pensei nos dias de Noé e no que aconteceu há muito tempo. Então Deus então falou de escamas no corpo, pessoas com escamas sobre a pele, pequenas escamas em forma de U, colocadas bem de um lado ou do outro da pele, como pele de cobra. Essas escamas são bem misturadas para formar uma barreira impermeável sobre os corpos dessas serpentes e pessoas da água.
Ele disse que eles estão aqui na Terra conosco. Suas escamas são geralmente verdes ou azuis, ocasionalmente podem ser amarelas ou pretas, mas verde folha e azul marinho são as cores mais comuns. Então ele falava e eu vi escalas verdes brilhantes, o verde de novas folhas, e também vi escamas azuis do mar. Em seguida vi um homem a uma piscina nadando com grande felicidade. A maneira que você pode imaginar um peixe dourado se sente quando você traz-lhe portanto, da loja dos animais e desliza no seu próprio aquário pela primeira vez. Essa pessoa estava mergulhando e torcendo alegremente como um selo, fazendo muitos truques na água. Então eles se levantaram, sacudiram a água para fora dos seus cabelos e olharam diretamente para mim. Eu não estava lá, eu estava sentada na cama olhando diretamente para eles de uma perspectiva de câmara. A pele deste homem era reluzente. Deixe-me descrever, nenhuma pele humana de qualquer raça pode ser iridescente porque a pele é fosca. Nenhum de nós é brilhante, a pele ou é opaca, não pode refletir a luz porque não é feita de nada que brilhe. A pele pode brilhar se estiver lubrificada, mas esta pessoa que eu vi não estava brilhando. Também não era a água brilhando deles, mas tipo de um arco-íris saindo do seu corpo inteiro, brilhando em cores diferentes, vermelho, azul, amarelo, verde, como a luz do sol atingia as câmaras do seu corpo. E eu vi isto por 5 segundos, então a visão acabou. O Senhor disse que essas escamas podem afundar profundamente sobre a pele para não serem vistas em tudo, mas às vezes, devido a fatores externos, como raiva e estresse, eles sobem até a superfície e podem ser vistas sobre a pele humana. Fim das notas. É tarde demais, deixe-me cobrir os pontos principais como o Senhor me faria saber. Nem toda a profecia refere a coisas naturais, governos, guerras, fomes, etc. Estas coisas sempre fizeram parte da história humana e há um lugar para elas. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, o cristianismo, por sua própria natureza, no entanto, é um exercício sobrenatural. Seguimos um Deus que não podemos ver, cujo poder em nós luta contra inimigos que também não podemos ver. Sabemos que a palavra do Senhor diz as coisas visíveis e invisíveis. Portanto, às vezes a profecia é transcendente, ela sobe para cobrir coisas que raramente temos qualquer precedente ou filtro em tudo. Esta palavra em particular, como muitas outras, cai no retorno dos dias de Noé. Terceiro, Satanás é perverso, mas extremamente trabalhador. Ele está sempre no trabalho, encontrando novas maneiras de contornar a cerca da cobertura do amor de Deus sobre o seu povo. Quarto, uma maneira que Satanás encontrou para fazer isso é usando a própria desobediência do homem contra ele, enviando coisas demoníacas na embalagem, e o homem não pôde resistir. Quinto, outro é pelos métodos testados do engano, mentiras, infiltração, truques. É aqui que as coisas más estão escondidas, à vista de todos, fazendo-as parecer a coisa real. A menos que você tenha discernimento espiritual, você pode nunca suspeitar de qualquer diferença. Pense naquela mulher, robô acima, o seu estômago estivesse fechado e ela estivesse conversando e rindo em um grupo, você acreditaria que ela não era um de nós? É isso que significa infiltração, misturar-se perfeitamente, assim como Daniel avisou que aconteceria nos últimos dias. Eles devem se misturar com a semente dos homens, mas não serão capazes de apegar-se a eles, assim como o ferro não se apega à argila, eles não serão capazes de se apegar. Daniel 2:42. Isso fala de um ferro, reino demoníaco, metálico, tecnológico, tentando se misturar com o reino de argila, que é de terra, seres humanos. Mas assim como o ferro e a argila não podem ser misturados e ficar ligados, Daniel adverte que as misturas destes outros tipos de formas de vida, como a preciosa argila de Deus, serão misturadas e permanecem colocadas. Ponto número 6. As decepções do inimigo incluem semear a população humana com seres que não são humanos. Há algo que vem acontecendo há séculos. Histórias de híbridos humanos, animais, abundam desde os tempos antigos. Estes não são quem são Estes não são quem são o quê? É uma mensagem, não me lembro de quando eu fiz, mas eu vou ver se adiciono aqui. Deus disse que estes seres superam até 60%. 60%. Isto significa que se
10 formas humanas de decidirem lutar e fazerem 2 equipas, 6 delas se agrupariam em uma extremidade de 4 na outra, e estes 4, não conhecendo Jesus, então a luta acabou antes mesmo de começar. Acho que é uma avaliação justa dos factos. Que Deus te abençoe e tente nem sequer ler estes blogs à noite. Tome cuidado e fique sob a cobertura sombria e a sombra do Senhor. Shalom, Salmo 91. Aqui está, meus irmãos. Um vídeo longo, difícil de digerir, com sonhos que você vai pensar, que eu já vi as pessoas dizerem isso a mim, ela deve ter comido alguma comida pesada à noite e teve estes sonhos. Quando você se deparar com estes seres à sua frente, você não tem como dizer, nunca ouvi falar nisso. Não, você ouviu, você ignorou. Temos que nos preparar. Que o Altíssimo te abençoe e fique na paz do Criador dos céus e da terra.